Bom, gente, começando aí a apresentação então, Stray, né, mais conhecido como o jogo do gatinho, né? A gente vai fazer a apresentação hoje de como assim tem política num jogo do gatinho. Eu mesmo fiquei muito surpreso, né? Eu achava, quando eu comecei a jogar assim, jogo de gato, né? Tu vai andar, tu vai miar, tu vai arranhar, tu vai fazer coisa de gato. Não vai ter política num jogo que tem gatinho, né? E cara, tem política no joguinho do gato pra você ver. E tem uma política bem interessante, né? A gente vai ver assim como funcionam algumas coisas, né? Então, opa, já pulei demais aí. Introduzindo. Tem política no seu jogo do gatinho, né? Como eu disse, eu fiquei bastante surpreso com isso, né? E é uma política, assim, não é nem escondida, sabe? O jogo deixa bem na cara que ele é político, né? Ele não tenta nem dar uma disfarçada. Nesse caso, ele vai apresentar uma distopia cyberpunk, né? Que eu vou falar no início, porque ele é um pouco diferente dos jogos cyberpunks que a gente conhece, né? Como Cyberpunk, como Deus Ex, né? Digam outros jogos aí que são cyberpunk que não me vem à cabeça muito agora. Ele é baseado em fatos reais, uma parte dele, né? A ambientação dele é baseada em uma cidade que realmente existiu, né? Eu vou falar mais tarde. Ele tem bastante de realismo capitalista, né? Para quem já leu aí o livro do Mark Fisher, talvez tenha percebido bastante realismo capitalista nele, né? Muito do que o Fisher fala do realismo capitalista tem nesse jogo. E ele apresenta também essa coisa do sonho com um paraíso, né? Como escapar desse capitalismo tão engendrado, né? Onde, tipo, os seres humanos já acabaram, mas o capitalismo continua, né? Então, primeiro de tudo, como é que é o cenário cyberpunk em Stray, né? Ele é diferente, né, do cyberpunk de Cyberpunk 2077, por exemplo, né? Aí eu coloquei o meme ali do We're Not The Same, né? Porque o que jogos como Cyberpunk, como Deus Ex, costumam apresentar, né? Questões normalmente assim de humanismo, né? Eu lembro que Deus Ex, por exemplo, é tipo, você substitui partes do seu corpo ou aperfeiçoa o seu corpo com partes de máquina, né? Então você coloca um braço mecânico, você coloca um chip no olho e coisas assim. Essas são questões normalmente apresentadas em Cyberpunk e apresentam também uma sociedade assim bem ferrada pelo capitalismo no futuro, né? Já Stray, ele é um pouquinho diferente porque o cenário cyberpunk dele, ele é praticamente um cenário pós-apocalíptico, digamos assim. Ele é quase que um The Last of Us, só que cyberpunk, entendem? Ele é basicamente pós-apocalipse. E ele não é humanista também, né? Ele não aborda questões de humanismo por uma questão muito simples, que é que não tem seres humanos no jogo. Então ele é meio difícil, assim. Ele é mais apontando assim uma parte distópica, uma parte em que as coisas não tem mais jeito, o apocalipse já veio, né? Já todo mundo tá fudido, não tem jeito, né? Então ele tá mais para apresentar essa parte distópica, quase pós-apocalíptica do Cyberpunk, que justamente os seres humanos acabaram, só tem robôs e bactérias, né? E a cidade fudida essa. Então, basicamente, só sobrou isso aí, né? Os seres humanos foram de base em Stray, exatamente. Sobrou só o apocalipse, né? Sobrou só o cenário, assim, desolador, né, da cidade em que o gatinho percorre, né? A cidade que tem o tema cyberpunk pela estética, né? Mas não apresenta as mesmas questões que outros jogos com a temática cyberpunk costumam apresentar, né? Não é uma regra. E como ele apresenta isso, bastante, né, a ver com o livro que eu mostrei, né? O realismo capitalista. Mas o que é o realismo capitalista? Como diz aqui o subtítulo, né, do livro, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo.
E Stray é exatamente isso. A humanidade acabou, não tem mais seres humanos na Terra, sabe? Morreram todos. E ainda assim, tem capitalismo no jogo. Você tem a empresa controlando a cidade, os robôs continuam comercializando, né? E é muito engraçado porque o capitalismo se perpetua no jogo através de produtos que os robôs não precisam. Né? O capitalismo produz coisas que os robôs não precisam. Então os robôs, por exemplo, usam roupa, tem loja de roupa, tem loja de cachorro-quente, tem bares, sabe? O robô não bebe e nem come, mas mesmo assim você tem bares na cidade. Você vai lá, tem banca de cachorro-quente, tem, enfim, várias lojas de coisas assim que um robô não necessitaria. Né? Então é muito curioso ver esse tipo de coisa. Tem barbeiro, exatamente. Barbeiro, uma barbearia na cidade. Então é uma coisa assim, bem realismo capitalista mesmo. Literalmente a humanidade acabou e o capitalismo continua, porque, né? Capitalismo é um estilo de vida já, basicamente. É um monstro que não vai embora. E mesmo depois de os seres humanos terem acabado, o capitalismo continua ferrando a vida dos robôs, né? Que os robôs são o que restaram, né? E os robôs, eles imitam muito a humanidade e o capitalismo continua ferrando com a vida deles, como a gente vai ver um pouco mais tarde, né? Então o jogo apresenta bem realmente esse ponto do realismo capitalista. E o jogo, né? A cidade do jogo, ela é baseada em uma cidade real, né? E lembrando, né, essa apresentação vai ter spoilers, tá? Não vou dar spoilers muito pesados, né? Mas são spoilers porque eu vou falar das coisas que existem no jogo, das coisas que você descobre no jogo, né? Mas a cidade em que o jogo é baseada, ela é uma cidade real, né? É uma cidade que existiu em Hong Kong, né? Que é essa cidade aqui, chamada de Kowloon. Ela foi criada, né, por quem? Pelo nosso querido exército britânico, exército não, Império Britânico, né? O Império Britânico, na época que Hong Kong era colônia britânica, eles pensaram, por que não criar uma cidade totalmente fora de Hong Kong, né? Você vê ali a cidade completamente normal, e aqui essa cidade aqui para botar um monte de fudido ali, né? Porque não tem espaço para botar esses fudidos. Vamos botar todo nesse lugar aqui. E aí mais de 30 mil pessoas, no seu auge, assim, chegou a ter 50 mil pessoas, tudo vivendo nesse espaço aqui. Aí eu procurei fontes, né, de quanto era esse espaço, e as fontes diferiam bastante. Dizia 27 km quadrados, 47 km quadrados e até 300 km quadrados. Para vocês terem ideia, gente, do quanto que é 27 km quadrados, isso aqui eu acho muito difícil que essa fonte seja verdadeira, porque isso dá, literalmente, uma pessoa por metro quadrado. Mais de uma pessoa vivendo por metro quadrado. Eu acho muito difícil. Uma pessoa vivendo por metro quadrado. Mesmo num lugar como esse. Então imagino que seja um pouco maior. Talvez 47 km quadrados seja mais próximo da verdade. Porque 27 km quadrados é mais ou menos 3 campos de futebol. Um pouco menos. Imagina 30 mil pessoas vivendo em 3 campos de futebol. E não é estádio, tá? Esqueçam as arquibancadas, esqueçam todo o resto todo o resto. Não. É literalmente 3 campos de futebol. 47 km quadrados já é uns 6 campos de futebol. Mas mesmo assim, gente, era a maior densidade demográfica da história da Terra. Da história da humanidade. Sabe? É um monte de gente vivendo junta. E o pessoal dizia que não dava para ver o sol, né? Nessa coluna. Porque era tão amontoado de casa e era tão amontoado que as pessoas não conseguiam ver o sol. Era uma coisa bem, bem curiosa. Então,
tem mais fotos aqui, né? O jogo é baseado muito nessa ambientação. E aí tem uma foto em particular, né? Que é essa primeira aqui, que eu gostei muito, porque, cara, se eu dissesse que isso aqui é um print screen do jogo, ó, tirando o fato de ter um humano ali, seria perfeitamente crível, porque a cidade é exatamente assim. É exatamente assim. As plaquinhas, os neon... É exatamente assim, né? Bem suja, né? Bem... As coisas tudo apertadinhas, tudo amontoada uma na outra, né? Então isso aqui poderia ser quase que um print do jogo. E aí... Essa cidade, né, ela foi demolida justamente na época que Hong Kong estava sendo passada de volta para a China, né? A China começou a reestabelecer o controle sobre Hong Kong, se não me engano, em 82, e foi justamente aí que começaram os planos para demolir Kowloon, e o controle foi totalmente reestabelecido em 97. Ela começou em 82 e foi cumprido em 97, e a cidade foi sendo demolida justamente nesse período. E, obviamente, né, o Império Britânico simplesmente demoliu a coisa e não deu compensação para ninguém, né? Simplesmente expulsou todo mundo. Deu uma pequena compensação, assim, mas muito pouco, né? Não era o suficiente para as pessoas irem morar em Hong Kong. E essa cidade, ela era, inclusive, um grande ancapistão, né? Porque a gente estava falando antes de começar a gravar de anarcocapitalismo, né? Essa cidade era um grande anarcocapitalismo. Por quê? Porque a polícia de Hong Kong não podia entrar nessa cidade. Ela era proibida de entrar. Então era basicamente um grande ancapistão essa cidade de Kowloon, né, na qual Stray é baseada. E adivinha só o que acontece quando você tem um ancapistão? Ela era dominada por criminosos, basicamente. Tinha as tríades, né? As tríades, que eram basicamente as máfias locais, assim, eram que dominavam totalmente a cidade. Por que os cidadãos, né, não decidiram se reunir e fazer tribunais privados para acabar com essa criminalidade? Eu não sei, né, gente? Não sei. Deve ser culpa de Marx, deve ser culpa do Estado, deve ser culpa de alguma maneira, deve ser culpa do comunismo. Mas em Stray, né, a cidade de Stray é totalmente anarcocapitalista, né, como a gente vai ver mais tarde. A gente nota também muita a sujeira e a bagunça, assim, que é típica da cidade de Stray também. É culpa do PT, com certeza. E aí o capitalismo, né, em Stray, sempre resolvendo os problemas. Em Stray, você tem essa empresa, né, que é meio que domina a cidade, e que foi a que fudeu a cidade em primeiro lugar, quem diria, né? Que é a empresa Neko, né? Que é uma referência, né? Para quem não sabe, Neko em japonês é gato. E essa empresa, ela criou... Olha só a ideia genial do capitalismo. É uma ideia que o Elon Musk teria. Com certeza seria uma ideia que o Elon Musk teria. Você pensa assim... que ideia bosta que o Elon Musk teria. Essa ideia. Você descobre no jogo que a empresa criou uma bactéria para consumir o lixo, né? Para eliminar o lixo. Aí você pensa, pô, será o fim dos aterros, né? Será o fim dos lixões, né? E etc e tal. E aí a empresa, né? Obviamente essa ideia não tinha como dar merda, exceto que deu merda, né? A bactéria sofreu uma mutação e virou essa coisa aqui, né? Que são os Zurks. E eles se alimentam de qualquer tipo de metal. E aí, o que aconteceu? Eles caçam os robôs, basicamente, né? Que justamente essa empresa é feita por robôs, né? E todos os habitantes dessa cidade são robôs. Ou seja, todos os habitantes da cidade acabam tomando no cu, né? Só não tomam no cu porque não tem cu, né? Porque são robôs. Mas, basicamente, esses bichos fodem a vida do que restou da população da cidade. Então, basicamente, né, o capitalismo aí sempre resolvendo os nossos problemas. E eu tenho absoluta certeza que esse tipo de bactéria que fode a população seria totalmente algo que o Elon Musk anunciaria assim como uma puta inovação. Gente,
tô criando uma bactéria que consome lixo. Vocês não conseguem imaginar o Elon Musk anunciando isso no Twitter como se ele estivesse tendo uma puta ideia foda? Eu tenho certeza, cara. Eu consigo visualizar esse tweet assim na minha mente e a coisa dando merda, né? Então, basicamente, esses Zergs, eles ferram muito a vida da população, né? E a gente vai ver mais depois como, por causa desses Zergs também, isso acentua a diferença de classes, assim, que a gente tem. Porque mesmo na cidade fudida, nessa cidade fudida, tem diferenciação de classes, tem o pessoal que vive nos lugares mais pobres e tem um pessoal que vive num lugar razoavelmente melhor do que o outro, né? E essas duas diferenciações, né? Os dois lugares que tu vai, né? Acho que dá pra ver bem na foto, né? A diferença entre os lugares, né? Você tem a cidade baixa, né? Que é as slums, né? Que é a favela, né? Que é onde o lixo é despejado, né? Todo o lixo que é gerado na parte mais alta da cidade, ela é despejada na cidade baixa, né? Então o pessoal vive literalmente no meio do lixo. E por que eles não podem ir para a cidade alta? Porque no meio do caminho tem os Zergs, né? Que são essas bactérias que comem metal, comem um monte de coisa e ferra com a vida de qualquer um. Então qualquer um que queira tentar entrar na cidade vai ter que lidar com os Zergs, né? E essa parte mais alta da cidade, né, que tem, você vê, ela também é suja, né, mas ela tem uns neon mais bonitinhos, né? Tu chega ali e já vê, capitalismo, né? Tem barbearia, tem roupa, né? Roupa pra você ficar na moda, pra você ser um robô na moda e tal, né? Então, mesmo é incrível de ver, assim, como mesmo na cidade mais fodida possível, né, onde não existem nem seres humanos, você ainda tem uma diferença de classes, né? Você ainda tem os robôs que estão vivendo na merda e tem os robôs que estão vivendo um pouquinho melhor. E aqui, né, a empresa literalmente gerencia a cidade. Inclusive a polícia são empregados da empresa, né? São os drones que são controlados pela empresa. E aí o sonho, né, do pessoal é escapar dessa merda, né? Por que os seres humanos acabaram? Porque, basicamente, eles destruíram o Sol, basicamente. E aí os seres humanos descobriram, né, que não iam conseguir viver sem o Sol, né? E aí eles tomaram no cu, basicamente. Só que dizem que o exterior, né, ainda tá lá fora. Essa cidade ela é totalmente murada, né? Você não consegue sair dela. Mas lá fora eles ainda têm o sonho assim de escapar, digamos assim, desse terror capitalista. Então tem muito essa coisa de tipo, porra, se a gente conseguir sair dessa, lá fora tem um paraíso nos esperando. É basicamente assim que os robôs se sentem. E a solução, né, é justamente essa. Né? No final do jogo, spoiler, né, para quem não jogou ainda, mas no final do jogo você abre a muralha, né, dessa cidade. Mas não é exatamente uma solução de problemas que o jogo propõe, né? O jogo mostra tudo isso só como crítica mesmo, né? A maioria das narrativas cyberpunk, elas não solucionam, né, os problemas sociais, né? Elas estão lá justamente para demonstrar que esses problemas existem e como num possível futuro esses problemas que já existem hoje seriam ainda mais acentuados. E o jogo deixa muitas coisas em aberto. Por exemplo, como os seres humanos fuderam o Sol? Não explica. Tu só tem lá dizendo, os seres humanos fuderam o Sol, por isso que eles morreram. E eles desenvolveram até plantas que conseguem viver com uma luz semelhante à do Sol, mas elas conseguem viver sem Sol. Então, esses cenários cyberpunk, né, costumam ter um tom muito pessimista. Mas Stray, ao contrário da maioria das narrativas, ele tem um tonzinho de esperança no final, assim, né? De quando as muralhas se abrem e a gente pode, digamos assim, sair da caverna, né? Os robôs que restaram ali podem escapar dessa distopia, né, com as muralhas se abrindo pro mundo exterior.
só que deixa bem aberto, né? Porque tu abre as muralhas, aí o gatinho vai lá, sobe a escada para sair da cidade e o jogo acaba ali, né? Então, o que vai acontecer a partir dali fica muito pela interpretação do jogador, né? Mas ele se foca mais mesmo em apresentar essa distopia, né? E o que me deixou bastante surpreso, né? Porque, como eu disse, um jogo de plataforma, não é exatamente plataforma, né? Mas ele se apresenta assim como vários setores, assim, meio point and click, meio plataforma, meio, né? Meio stealth às vezes também, meio adventure. Você ter uma política assim bem apresentada no jogo, bem fundamentada, inclusive baseada, né, numa cidade real, foi algo que me deixou assim bem satisfeito, né? E ele não apresenta essa solução besta que muitos jogos que eu já analisei, né? Porque muitos jogos que eu analisei, eles representam muito bem os problemas sociais, né? Como o Stray faz. Eles representam coisas como racismo, como fascismo, como os problemas do capitalismo e tal, mas as soluções são sempre tipo, é só todo mundo, né, ser legal uns com os outros que a gente resolve esses problemas aí, né? Pô, como é que a gente resolve o fascismo? Pô, tu chega lá no personagem e diz, pô, mano, já pensou que é errado ser fascista? Aí ele pensa, pô, real, nunca tinha pensado nisso, né? E aí ele para de ser fascista, né? E tipo Mass Effect, né? Que eu brinquei ontem no Twitter. Mas Stray não tem essa bobajada assim, né? Ele não dá assim, ó, depois que você fizer isso, os problemas vão ser solucionados. Não. Você abre lá a muralha, né? Dá a chance de escape daquela distopia, mas o que acontece depois, né? Você não tem assim um final feliz, digamos assim, né? Você tem um final assim que te deixa reflexivo. Acho que Stray é mais isso. Ele faz mais a gente refletir sobre a situação, as coisas que a gente vê e sobre capitalismo, né? E sobre realismo capitalista. Então eu fiquei bem satisfeito, assim, justamente porque eu não esperava, né? Não esperava essa crítica ao capitalismo num joguinho de gato. Então fico muito feliz, assim, foi o primeiro jogo da estúdio. Espero ver mais deles nesse sentido. Então é isso. Não deu nem 20 minutos a apresentação, deu 22. Então, muito obrigado aí quem assistiu